Bom dia, pessoal. Nosso assunto é excreção e sistema excretor. Então, vamos lá. Antes de eu começar essa parte da excreção, vamos relembrar. O que seria excreção? Bom, é a eliminação de substâncias consideradas tóxicas. São aquelas chamadas de excretas, né? Então, tudo que não nos serve, que não é útil ao organismo, deve ser eliminado. Então, são as excretas. Bom, na excreção humana estão envolvidos diretamente o sistema respiratório, a pele e o sistema urinário. A pele através da transpiração. Por quê? É a eliminação do suor, além de servir para regular a temperatura, também leva substâncias que não são desejáveis ao organismo humano, tá? Então, o que está de excesso é eliminado. Bom, sistema excretor é composto por o sistema urinário, né? No caso, vamos falar do urinário. Ele é formado por 2 rins, 2 uréteres, uma bexiga e uma ureta. Então, esses são os órgãos que compõem o sistema excretor. E agora vamos lá. A excreção, ela é dividida em 3 etapas principais: filtragem, transporte da urina e eliminação da urina. A filtragem ocorre dentro dos rins. Esses órgãos, eles são responsáveis pela formação da urina e é ele que participa também da síntese de vitamina D, além de manter a pressão arterial. Bom, vamos lá. Cada ser humano possui 2 rins e as estruturas dos rins são as seguintes. Então, vamos lá. Aqui, é a cápsula fibrosa, é ela que protege o rim, já que ele é um órgão muito delicado. Aqui em número 2, nós temos as pirâmides renais. Elas recebem esse nome, por causa do formatinho. Tem um formato meio triangular que lembra uma pirâmide. Bom, aqui no número 3, observa que em coloração avermelhada tem a artéria renal. É ela que leva o sangue que veio do corpo para ser filtrado nos rins. Aqui em número 4, nós temos a veia renal. É ela que leva o sangue que já foi filtrado para distribuir no corpo. Então, repetindo, a artéria renal traz o sangue, veia renal leva o sangue. Aqui nós temos uma estrutura chamada pelve renal. Ela que vai armazenar a urina que vai ser enviada lá para a bexiga urinária através desse canalzinho que se chama uréter. Bom, aqui dentro da pirâmide renal ficam os glomérulos e os néfrons. É aqui que ocorre a filtração. Então, dentro dessa pirâmide renal, tem essas estruturazinhas minúsculas, chamada túbulo renal, glomérulo renal, e é dentro dele que ocorre a filtragem do sangue. Bom, aqui, para lembrar que a água é a substância mais abundante da nossa urina. E apenas uma parte dela é reabsorvida. O restante vai estar eliminando as excretas, então deve ser eliminado. Por isso a importância das pessoas manterem-se hidratadas, beber bastante água. Quanto mais água você bebe, mais a filtragem acontece, mais excretas vão ser eliminadas, tá? Bom, aqui tem um exemplo de um exame de urina. Em que situação se faz isso? Quando você tem alguma queixa em relação ao sistema urinário, alguma ardência, alguma dor, né? Então, o médico vai indicar primeiramente o exame de urina. E aqui, para olhar o exame, a gente pega. Aqui são as características. Aqui é o resultado, o que deu aqui para a pessoa. E aqui o valor de referência, é o que deveria estar correto. Então, sempre vai ter a comparação. Aí eu risquei alguns itens aqui só para a gente comparar. Então, pH deu 6. Poderia dar entre 5,5 e 7. Então, 6 está bom, não tem problema nenhum. Bactérias ausentes, o resultado seria ausente, então está tudo bem. Cristais
Deu raras, ou seja, tem alguma coisinha, deveria dar ausente. Então, neste caso, aqui tem uma pergunta. Você acha que os resultados apresentados sugerem algum problema no sistema urinário? Como quase tudo aqui deu correto, somente essa parte aqui dos cristais, o médico pode analisar da maneira que ele achar mais conveniente. Provavelmente ele vai falar para a pessoa se hidratar mais, para eliminar esses cristalzinhos aqui. Então, é essa forma que se olha um exame de urina. Bom, transporte e eliminação da urina. Eu disse para vocês que a filtragem vai ocorrer dentro dos rins. Então, a formação vai partir daqui. Então, após a formação da urina, que ele formou e armazenou um pouquinho na pelve renal e vai encaminhar para a bexiga. Esse líquido é coletado pela pelve renal e encaminhado ao uréter, aqui, A partir dessa etapa, não ocorrem mais modificações da composição da urina. Então, aqui principalmente vai ter água, ureia, amônia e alguns sais minerais. Bom, vamos conhecer aqui esses órgãos. Cada rim apresenta um uréter, já que ele é o canal, que vai ligar para a bexiga, é um para cada. 2. Bexiga urinária. A função dela é armazenar urina até ser eliminada. Então, ela só serve para armazenar a urina. Por último, nós temos a uretra, uma só, é onde vai ser eliminada a urina. Então, vamos lá, retomando. Aqui filtra o sangue, forma a urina, transporta, armazena e elimina. Aqui nessas imagens nós temos duas situações, tá? Aqui foi partido ao meio, assim, para vocês poderem visualizar. Esta aqui é um sistema urinário masculino e aqui um feminino, para a gente poder observar. Bexiga urinária e uretra. Aqui, bexiga urinária e uretra. A única diferença entre os órgãos masculinos e femininos no sistema urinário é o tamanho da uretra, tá? Ambas têm a mesma função, eliminar urina. Só que o tamanho dela é diferente, olha só. A do homem, ela tem que ser maior para acompanhar o tamanho do pênis, a eliminação. E a mulher não, é curtinha porque também a bexiga fica mais próxima à saída. Olha, a do homem fica mais para cima. Então, vamos pensar o seguinte, qualquer problema renal que tiver aqui, problema no sistema urinário, como, por exemplo, pedras nos rins ou uma inflamação na bexiga, o homem vai ter mais dificuldade para eliminar, porque o caminho é mais longo. A mulher vai eliminar com melhor facilidade, tá bom? Controle de micção. O que é micção? É o ato de fazer xixi, de urinar. Bom, as crianças só começam a ter esse controle a partir dos 2 anos. Elas vão começar a se conhecer e controlar isso. É lógico que a partir dos 5 anos que fica mais perfeito esse controle. E olha só como que acontece esse controle. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que quem controla essa capacidade de segurar ou não urina, de segurar ou eliminar, é o sistema nervoso. Bom, a nossa urina ela tem a capacidade de armazenar entre 700 e 800 ml de urina. Mas, quando ela está entre 200 e 400, já sentimos a vontade de fazer xixi. Então, a gente nem espera essa suficiência aqui, né? A gente consegue eliminar antes. Bom, vamos conhecer aqui essas estruturas. Aqui, nós temos essas célulazinhas aqui. Elas são células sensíveis ao aumento de volume. Então, quando ela começa a expandir, essas célulazinhas reconhecem que está se movimentando, que está aumentando o volume e avisam o sistema nervoso. Elas mandam informações lá para o sistema nervoso que está movimentando, aí é onde vem a vontade de urinar. Bom, aqui no número 2, nós temos o músculo liso. A resposta
que a gente recebe do sistema nervoso, quando essas primeiras célulazinhas aqui avisam, no número 2 tem um músculo que vai acionar o 3, que é o esfíncter interno, e o 4, o esfíncter externo. Isso aqui são válvulazinhas, tá? Quando ela se contrai, elas seguram o líquido dentro. Quando ela se expande, elas deixam o líquido passar. Então, esse controle aqui, ó, tanto do esfíncter interno quanto do esfíncter externo, é feito pelo sistema nervoso. Isso a gente pode controlar ou não. A maioria, ela funciona como de maneira involuntária, ou seja, independe da nossa vontade, tá? Essas respostas aqui. Mandar a informação e obter a resposta ocorre de forma involuntária. Bom, existe um problema chamado incontinência urinária. Normalmente, isso pode afetar idosos ou adultos também, tá? Mas idosos, e pode ser que também aconteça com crianças, mas o que é essa incontinência? A pessoa não tem a capacidade de controlar esses esfíncteres. Ela até tenta segurar a urina, mas eles não prendem o suficiente, então eles vazam um pouquinho esse líquido. Alguns idosos precisam usar as fraldas geriátricas para não ficar, vazando urina o tempo inteiro, porque independe da vontade deles, eles não mantêm mais o controle, até porque a gente vai perdendo, conforme vai envelhecendo, vai perdendo o controle das células, As células vão perdendo as suas capacidades. Bom, e o que ficou do sistema urinário é isso, tá? As informações que eu tinha para passar para vocês eram essas. Lembrando que manter os sistemas em bom estado, em perfeito funcionamento, é fundamental para a saúde humana. O sistema urinário, ele precisa estar funcionando bem, precisamos beber bastante água, fazer xixi frequentemente, porque da mesma forma que você ingere água, você precisa eliminar as excretas. Então, isso é bastante importante, tá bom?